Boa noite a todos, sejam bem-vindos para mais um trabalho do Caminhando para Jesus, uma reunião de estudos doutrinários, como rotina nossa, todas as semanas, sempre trazendo temas de maior interesse para todos nós espíritas e, de um modo geral, para cada criatura, porque só há ensinamentos a nível do que Jesus nos deixou. Nesta noite, nós vamos ter o nosso irmão Flávio, trabalhador do nosso Caminhando para Jesus, que vai falar sobre o tema o perdão e a evolução espiritual. Um tema muito importante, porque o perdão envolve vários outros sentimentos que o antecedem. E é um processo difícil para todos nós nos desfazermos daqueles arquétipos, daqueles sentimentos inferiores para chegarmos ao perdão. Mas vamos pedir ao nosso irmão Gilmar para que ele faça a prece inicial da noite. Boa noite a todos e todas, que a paz esteja conosco, que as bênçãos divinas estejam nesse exato momento iluminando nosso irmão Flávio, permitindo que nesse momento, em sintonia com o mundo maior, sua mente possa estar. E assim, ele possa trazer não só as palavras dele de Flávio, mas acima de tudo, o Evangelho do Cristo Jesus. Nessa noite próspera, nessa noite em que nós entramos em pensamento por nós mesmos e pelos nossos semelhantes, nós somos convidados, Senhor, a te ouvir através de nosso irmão. Pedimos força e coragem para esses momentos difíceis em que estamos. Momentos amplos, mas também no aspecto, Senhor, do íntimo, em cada ser. Como bem colocou nosso irmão Luiz, Senhor Jesus, ajuda a desprezar os arquétipos. Ajuda-nos a deixar para trás o homem velho e deixar florir, crescer, se reproduzir o homem novo. Maria, Mãe Santíssima, que tuas mãos se estenda mais uma vez sobre nós, humanos pequeninos, caídos, desmantelados, como dizemos aqui, necessitados de vossa presença, de vosso amor. Do amor de Dr. Bezerra de Menezes. Nos faz, Senhor, fortes, fortes com nós mesmos, fortes para nos vencer, fortes para caminharmos de cabeça erguida, de sorriso no rosto, apesar das dificuldades tão naturais e normais para todos nós que aqui estamos, nesse plano de prova e expiação. Senhor, abençoada essa noite. Obrigado pelo reencontro com os amigos e amigas que aqui estão. Que Flávio, mais uma vez, Senhor, te peço, seja iluminado pelo seu anjo guardião e pelo guardião de nossa casa. Boa noite, bênçãos de paz a todos. Passa a palavra ao nosso irmão Luiz Guimarães para que ele possa dar continuidade a esse momento tão maravilhoso que vamos presenciar agora. Que assim seja. E assim, meus irmãos, após essa prece do nosso irmão Gilmar, vamos passar a palavra para o nosso irmão Flávio, e que ele seja intuído, que suas palavras sejam um bálsamo para todos nós, um aprendizado constante na nossa caminhada. Flávio, a palavra é sua. Muito obrigado. Boa noite a todos. Agradeço mais uma oportunidade de aqui me encontrar. Nosso tema hoje é sobre o perdão e a evolução espiritual. Nosso modelo de trabalho, a gente vai fazer uma apresentação, conceito e elementos do perdão, como perdoar, perdão na sociedade, quando perdoar, por que perdoar, o perdão divino e a conclusão. Está intrinsecamente ligada à nossa evolução espiritual, à nossa capacidade de perdoar. Vamos, da nossa meta espiritual, nós ampliamos e purificamos a nossa capacidade de perdoar. No Livro dos Espíritos, na questão 886, vem essa indagação: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? E a resposta: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias
e perdão das ofensas. Então, nós temos, né, ligada à caridade, né, o perdão das ofensas que, eventualmente, nós recebamos durante a nossa jornada. Chico Xavier já disse, certa vez, que perdoar agora, hoje e amanhã, incondicionalmente, recorda que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e fraquezas que lhes são peculiares, tanto quanto, ainda desajustados, trazemos também as nossas. O perdão, ele deve ser realizado não apenas para os outros, para também nós mesmos, porque nós, muitas vezes, somos juízes muito severos de nós mesmos, somos muito inflexíveis de nós mesmos e sofremos, muitas vezes, de forma desnecessária, com a nossa incapacidade de nos perdoarmos. Então, o perdão tem que ser dado a todos, inclusive a nós mesmos. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Porque se sois duros, exigentes, inflexíveis, se tendes rigor mesmo por uma ofensa leve, como quereis que Deus esqueça que cada dia tendes maior necessidade de indulgência? Esse texto foi extraído do livro Renovando Atitudes, ditado pelo autor espiritual Hamed, escrito por Francisco do Espírito Santo. Veja bem, essa necessidade de não sermos inflexíveis é importante para que nós vivamos melhor e possamos efetivamente perdoar aos nossos irmãos, perdoar também a nós mesmos. Essa inflexão quanto à nossa incapacidade de perdoar também será aplicada para nós, né? Isso aí é uma relação bastante clara quando Jesus nos passou essa informação, nos ensinou, tá certo? No Pai Nosso, perdoar aos outros como gostaria que fosse perdoado. Então, esse perdão para os outros é fundamental também para que nós possamos ser perdoados. O conceito, perdão é um instrumento da prática do bem. O perdão, no entanto, ele pode ser decomposto. O perdão deve ser sincero. Porque não se pode enganar a Deus. Não adianta você chegar e tentar, olha, eu estou te perdoando, mas por trás você está com algum sentimento negativo em relação àquela pessoa. Não vai valer nada. Deve ser incondicional. Porque se você está condicionando, olha, eu estou lhe perdoando, mas você vai fazer isso, vai fazer aquilo, isso não é perdão. Você está fazendo um negócio, né? Então, para perdoar, você não pode impor condições. Deve ser simples. Você não pode chegar e colocar esse perdão como algo que você vai se colocar superior ao outro, que você vai tornar esse perdão muito complexo, porque o perdão deve ser simples, simplesmente você abandonar qualquer sentimento negativo em relação àquela pessoa que praticou aquele ato contra si, né? Deve ser precedido do abandono ao ressentimento, pois antes de perdoar, o ofendido deve desistir do sentimento de ódio, revide, desforra, certo? Então, o perdão tem esses elementos necessários. Sem a presença de qualquer desses elementos, não se tratará de um verdadeiro perdão. É alguma coisa parecida, mas não é. Não é o perdão que é necessário para nos impulsionar na nossa caminhada espiritual. Somos o resultado de nossa forma de sentir e compreender os estímulos que recebemos. Pessoas submetidas aos mesmos estímulos, às mesmas experiências, muitas vezes possuem respostas completamente diferentes.
Tudo depende da nossa capacidade de compreensão da realidade que nos envolve. Temos um código moral, algo que nos permite distinguir o bem do mal, o perdoar e o não perdoar. Distinguir o que é bonito, o que é feio, o que é bom, o que é ruim. Então, esse código moral, ele decorre de um processo longo, muito antigo, que nós vamos criando à medida das nossas encarnações. À medida das nossas encarnações, nós vamos guardando experiências, e essas experiências vão sendo acumuladas. Então, o papel que o perdão desempenha em nossas vidas também está sujeito a esse processo evolutivo. Quanto mais a gente evolui, mais a gente aprimora o nosso perdão, purifica, vê mais necessário perdoarmos. Né? Então, isso é um sinal da nossa evolução. Quanto mais nós temos capacidade de perdoar, mais nós podemos dizer que evoluímos. Né? Muitas vezes, pessoas que não perdoam, que guardam ressentimento, que procuram não esquecer as faltas que lhes são cometidas, essas pessoas vão adoecer no futuro. Essas pessoas vão sofrer por manter esses sentimentos negativos para si. Então, perdoar é um remédio essencial para que essas pessoas possam virar a página do que aconteceu, né? Do ataque, da ofensa sofrida. O verdadeiro perdão se conhece pelos atos, bem mais do que pelas palavras. Apenas dizer que está perdoando, isso diz muito pouco. Eu poderia se dizer que perdoar é você pensar naquela pessoa que lhe fez mal, sem nutrir qualquer sentimento negativo. Quando você consegue fazer isso, você efetivamente perdoou. Agora, se você está pensando naquela pessoa que lhe fez mal e dizendo, eita, vai chegar a tua hora, eita, vai acontecer alguma coisa com aquele fulano, vou ficar calado aqui. Então, você não está, você não conseguiu, de fato, perdoar. Não é tarefa fácil, de forma alguma. Como quando somos agredidos, ofendidos, injustiçados, temos uma tendência instintiva de nos revoltarmos contra aquela circunstância, até odiarmos o ofensor, ou mesmo desejarmos o mal, que o mal venha a cometer aquele ofensor. Devemos repugnar esse instinto, devemos nos controlar, dominar nossas emoções e compreendermos que aqueles que nos atacam serão julgados pelas leis divinas. Não nos cabe impor o revide. Aí é vingança. E que muitas vezes no passado, ou mesmo no presente, de alguma forma, também agredimos ou aquela mesma pessoa ou outras pessoas. E, às vezes, agredimos de uma forma mais virulenta do que a ofensa que nós recebemos. Então, essa compaixão, essa caridade em perdoar, é algo que também nós gostaríamos de receber um perdão similar. O perdão já foi usado por Nelson Mandela, na África do Sul, quando vivia toda aquela experiência do apartheid. Ele certa vez disse: o perdão liberta a alma, faz desaparecer o medo. Por isso o perdão é uma arma tão potente. Na medida em que ele perdoou os algozes dele, né, que
o aprisionaram ali por quase 30 anos na cadeia, de uma forma totalmente injusta, né? Ele passou a viver melhor. Então, o perdão tem vários efeitos, pode representar várias coisas para o ser humano. Segundo Hannah Arendt, é uma filósofa alemã, ficou muito conhecida porque ela era judia e fez uma interpretação filosófica muito conhecida sobre a questão da Segunda Guerra. E ela colocou o seguinte: o perdão é a melhor forma de lidar com a irreversibilidade do que foi feito. Veja que ela chegou a esse resultado, né, filosoficamente, né, usando a capacidade dela de raciocinar para chegar a esse resultado. Ora, se aquilo foi feito, se o mal foi feito, né, então é melhor você perdoar, porque nada mudará o passado. O que pode mudar é sua compreensão sobre aquilo que aconteceu. Essa compreensão do que aconteceu no passado, aí nós temos sempre a liberdade de modificar. Quando se fala que podemos fazer um novo futuro, é perfeito isso. Mas podemos ressignificar o nosso passado. Podemos mudar o peso do nosso passado. Podemos mudar a nossa visão da nossa própria história. Perdoando aqueles que nos fizeram mal durante a nossa caminhada. Como perdoar? O perdão pode vir do coração ou tão somente da boca. Perdoar comunicando ao ofensor a decisão e desejar o mal do ofensor é um falso perdão. Um perdão superficial, incompleto. É um perdão que efetivamente é somente o que você está pronunciando ali, apenas dizendo que está perdoando. Não é um perdão verdadeiro. Quem ama, perdoa. E quem perdoa, esquece a ofensa sofrida. É o perdão pelo coração. Talvez não esquecer a ofensa sofrida, mas não ter um sentimento negativo diante da lembrança daquela realidade que lhe fez tanto mal. Quem perdoa revela um espírito mais elevado do que aquele que guarda ressentimento. Isso é óbvio. O perdão não pode ser vão, vulgar. Ele deve vir do fundo das nossas mais íntimas fibras. Deve ser verdadeiro. O perdão deve vir do verbo, do coração e da ação. O perdão é reflexão e atitude. Porque para você perdoar, você tem que olhar para dentro de si mesmo. Muitas vezes é necessária uma reforma íntima profunda para que a gente possa perdoar. Muitas vezes. O perdão na sociedade. Será que a nossa sociedade é uma sociedade que costuma perdoar? Será que o perdão ele é enaltecido pela nossa sociedade? Ou, pelo contrário, a nossa sociedade ela estimula o revide? Ora, na verdade, infelizmente, o revide, o justiceiro, o vingador, eles são enaltecidos. Até mesmo para crianças. Veja só, as nossas crianças, elas vão assistir o filme. Qual é o nome do filme? Os Vingadores. O que são os Vingadores? São heróis, colocados como heróis, mas que estão aí para vingar, para revidar, não é para perdoar. Então, isso vai criando essa cultura da vingança. Muito ruim.
Aquele que perdoa é tido como fraco e tolo. Na verdade, é um ledo engano. O perdão é demonstração de amor e de elevação e de força espiritual. Gandhi já afirmou: o fraco jamais perdoa. O perdão é uma das características do forte. Para você perdoar, você tem que ser forte. Infelizmente, o perdão ele não é enaltecido como deveria. Não é incomum ouvirmos música ou assistirmos apresentações cênicas, TV, cinema, teatro, em que os participantes são movidos pela desforra, ressentimentos, vingança. É lamentável que isso venha acontecer. Essa prática, essa ideia de vingança, envenena o nosso corpo. Trazem sequelas para o nosso próprio espírito. Nosso mestre maior, Jesus, ao responder a um questionamento do apóstolo Pedro, nos ensinou que devemos perdoar sempre. Pedro perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Cristo disse: não até 7, mas até 70 vezes 7. Ele quis dizer, na realidade, que deve perdoar sempre, de forma indefinida. Será que o perdão possui limites diante da conduta do ofensor? O Evangelho, segundo o Espiritismo, nos esclarece. Se seus atos pessoalmente vos prejudicaram, mais um motivo para perdoar. Aí tendes para ser indulgentes, porquanto o mérito do perdão é proporcionado à gravidade do mal. Nenhum merecimento terias em relevar os agravos dos vossos irmãos, desde que não passassem de simples arranhões. Ou seja, nós não temos limites para perdoar. Isso não quer dizer que nós ficaremos junto de pessoas que nos fazem mal. Nós temos o direito de escolher as pessoas que podem nos acompanhar, mas devemos sempre perdoar aquele mal que nos foi feito, inclusive em nosso próprio benefício. Certa vez, assisti o filme do Gandhi, e numa das últimas cenas do filme, né, eu vou dar um tremendo spoiler para quem não assistiu o filme do Gandhi. Um filme belíssimo, belíssimo. O ator Ben Kingsley, um ator britânico, excelente, ele já fez vários filmes, e ele interpreta o Gandhi. E numa das cenas finais do filme, uma pessoa vem e dá um tiro nele, mortal. Ele cai, né? E o atirador ainda se debruça sobre ele e diz: me perdoe. E ele diz: perdoar? Mas de quê? Veja, que Gandhi, né, perdoou ele, né, por ele tirar a vida dele. Perdoou o ofensor por tirar a vida dele, de uma forma muito, muito sutil, muito inteligente. E o ofensor ele fica estupefato. Estupefato. O que eu fiz? O que eu fiz com esse homem? Um homem que é capaz de perdoar numa situação como essa. Quando perdoar? Será que temos um momento certo para perdoar? Será que devemos achar aquele momento mais adequado? Será que temos um momento limite para fazer tal caridade? Na verdade, nós sempre podemos perdoar. Não há um momento certo. O momento certo é o agora, é o já, é o imediatamente. Jesus já nos orientou.
devemos nos reconciliar o mais depressa possível com o nosso adversário. Enquanto nós estamos trilhando aí, o mesmo caminho. E se essa reconciliação exigir o perdão, devemos fazê-lo imediatamente. O perdão deve ser uma prática a ser inserida em nosso cotidiano. Esqueçamos as ofensas que recebemos, embora não seja fácil, admito que não é fácil. Busquemos a nossa reforma íntima, necessária à nossa evolução. Comecemos a perdoar as pequenas ofensas, para que no futuro possamos perdoar as maiores. Tudo isso faz parte de nosso processo de evolução espiritual. Por que perdoar? Ora, eu estou perdoando porque eu quero evoluir. Eu estou perdoando porque é o certo a ser feito. Eu estou perdoando porque eu também me amo. Porque eu devo amar o outro como a mim mesmo. E na medida em que eu estou perdoando, eu também estou me amando. E mais, eu também estou protegendo a minha própria saúde. Foi realizado um congresso da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. Eu acho que esse congresso foi o ano passado, o ano retrasado, e foi apresentado um estudo pela psicanalista Susana Avezum. Ela estudou 130 pacientes que infartaram, 65 que infartaram e 65 que não infartaram. E o estudo que ela fez mostrou que entre aqueles que infartaram, 31% afirmaram ter tido perda significativa da fé. Entre aqueles que não infartaram, apenas 9% tiveram uma perda significativa da fé. Entre os pacientes que infartaram, 65% afirmaram que não estavam dispostos a perdoar. No entanto, o índice foi de 35% das pessoas que não estavam dispostos a perdoar, entre aqueles que infartaram. Em outra questão, então, veja, se você está mais disposto a perdoar, você infarta menos. Em outra questão, 54% dos que tiveram infarto disseram que perdoariam. E 72% entre os que não infartaram se mostraram dispostos a perdoar. Então, o perdão é uma necessidade física também. É algo essencial para a nossa saúde. Então, se há razão, além de todas as razões já colocadas, a nossa saúde também é um motivo mais do que suficiente para que a gente possa perdoar. Quando a gente rumina sentimentos negativos, substâncias prejudiciais à nossa saúde, elas são liberadas pelo nosso corpo. E essas substâncias, elas envenenam o nosso corpo, fazendo com que o nosso organismo esteja mais propenso ao infarto. Então, é algo que nós devemos realmente refletir. O perdão é fazer o bem, é cumprir o evangelho de Jesus. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês. Pois essa é a lei e os profetas no evangelho de Mateus, citando Jesus. Fazer aos outros. Será que nós gostaríamos de ser perdoados? É lógico que sim. Todas as vezes que nós cometemos alguma falta, nós praticamos algo
recriminável, nós erramos, nós queremos ser perdoados. E por que não perdoar aquelas pessoas que nos causaram mal? Vamos fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que fizessem para conosco. E aí Mateus fala no evangelho dele, citando Jesus: pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. A justiça divina. Deus soberanamente justo e bom. E a justiça é também dar a alguém aquilo que ela merece. Todos nós queremos ser perdoados por nossas faltas, deslizes, erros, e seremos perdoados na medida do que perdoarmos. É um imperativo lógico, né? O homem que perdoa se livra dos pensamentos e ou ações negativas, ou encerra os sentimentos negativos que contaminam o nosso corpo e espírito. E ao orar, devemos perdoar, como Cristo nos ensinou. E aí a lição de Cristo: e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Muitas vezes nós não podemos perdoar alguém que ficou no nosso passado, mas devemos. É necessário, é fundamental, é essencial para que nós possamos viver melhor, exercitarmos o perdão de forma ampla e restrita, profunda e geral. E em Mateus, outra lição de Jesus: perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos os que nos ofenderam. No Evangelho segundo o Espiritismo, vem a lição: perdoar os inimigos é pedir perdão para si próprio. Veja que isso aqui está dito no Evangelho de Marcos. Essa questão de poder receber o perdão é de Deus. Agora, para que a gente possa receber o perdão de Deus, não basta apenas pedir. É muito pouco. A gente tem que mudar. A gente tem que agir de forma diferente. Não adianta você pedir o perdão pela ofensa que você praticou, se você está praticando novamente a mesma ofensa. Então, isso não é um perdão verdadeiro. O perdão verdadeiro é quando a gente, efetivamente, a gente muda aquele comportamento. Não é apenas aquilo que você fala, é muito mais daquilo que você, de como você age. Agora, para você agir diferente, é necessário refletir, é necessária a reforma íntima, é necessário pensar novamente sobre os valores que você possui, aquele código moral, revê-lo e colocar o perdão como algo essencial para a nossa vida. Em Mateus, perdoa as nossas ofensas também, como também nós perdoamos os que nos ofenderam. Eu acho que repetiu aqui. Perdão divino. Poderemos utilmente, isso foi perguntado no Livro dos Espíritos, questão 661. Poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Lógico que sim. Devemos conversar com Deus. Devemos nos arrepender. Devemos perdoar, pedir perdão por aquilo que a gente cometeu
de errado, pelas faltas que a gente praticou, pelos erros, né? Mas Deus sabe distinguir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Deus é onisciente. Tudo sabe. Ele consegue nos ler como ninguém. Somos completamente permeáveis ao seu amplo conhecimento. Nós, tudo que nós fazemos, de alguma forma, Deus tem conhecimento. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas, só o obtém mudando de proceder. As boas ações são a melhor prece, por isso que os atos valem mais que as palavras. Então, nós estamos aqui para nós sermos perdoados em face das nossas obras. Nós iremos colher aquilo que nós plantarmos, recebermos aquilo que nós merecemos. Para isso, para a gente melhorar a nossa colheita, a gente precisa refletir. A gente precisa rever algumas ações que nós praticamos, para nós nos burilarmos, para nós melhorarmos. Agora, não adianta tentar fazer uma reforma íntima a toque de caixa, às pressas, tentando mudar de qualquer forma, tentando atingir um grau de santidade. Vamos nos violentar. Nós não vamos conseguir. Nós vamos ficar saindo do nosso prumo regular. Nós não vamos ter condição de vivermos normalmente. Por quê? Porque um modelo que a gente possa, um modelo de santidade que a gente se impunha, é um modelo que para nós é muito distante. Então, vamos tentar. Podemos até fazer alguma coisa, mas aquilo ali será artificial, não será natural. Sermos comedidos na nossa reforma íntima, começando aos poucos, talvez seja o melhor caminho. E todas as vezes que nós cairmos, que nós cairemos, que nós praticaremos ações, que depois nós iremos refletir, poxa, eu fiz algo errado. Mas se a gente conseguir refletir isso e tentar não errar novamente, ou toda vez que a gente errar, tentar corrigir, mas sem traumas, certo? Sem aquela necessidade de mudar tudo numa encarnação apenas. Tudo ocorre de acordo com o seu tempo. A semente, ela não germina fora da época. A flor, ela não abre antes do tempo certo. E a árvore, ela vai dar frutos no momento adequado. Não adianta tentar apressar as coisas. Conclusão. Com o perdão se pratica o bem. Pela vingança se pratica o mal. É bem simples. Os Vingadores. Quem assistiu o último capítulo dos Vingadores vê que o vilão, né, o colocado vilão, o Thanos, ele foi morto numa atitude de vingança. Estava dominado e foi morto por vingança. E ninguém recriminou aquele que praticou o ato. Vingança sempre, sempre, sempre representa um ato que se pode denominar de um ato mau. Perdoar é o dever da alma que aspira à felicidade. Leon Denis.
Veja, todos nós aspiramos à felicidade. A felicidade maior, a felicidade plena, ela somente será atingida na medida em que a gente atingir o nosso ápice espiritual. Mas temos o direito de aspirar, sim, à felicidade. Podemos fazer coisas incríveis, podemos fazer coisas maravilhosas, podemos muito mais do que imaginamos. Cristo já nos disse isso. Ele disse, olha, se vocês tivessem fé, vocês poderiam dizer aquela montanha para se mudar e ela se mudaria. Então, podemos fazer muito. Tenhamos fé em nós mesmos, em nosso potencial de fazer o bem para nós mesmos e para as outras pessoas. O perdão é um instrumento dessa prática do bem. O mal aprisiona e o bem liberta. Por que o mal aprisiona? Porque o fato de você não perdoar lhe aprisiona. Porque você vai ficar, enquanto você não perdoa, aquele fato que lhe foi feito contrário a você, vai ficar ali remoendo. Vai ficar ali, você vai ficar mantendo aquele sentimento, mantendo aquela lembrança negativa. Somente depois que você perdoa, você se livra, você se liberta. Aquilo passa a fazer parte do seu passado. Então, o perdão é algo essencial para a nossa vida. Cristo deu tanta importância ao perdão que o referiu na oração que nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Perdoarmos é algo essencial para que a gente possa viver melhor, para que a gente possa evoluir e para que nós possamos ser mais felizes. Porque, afinal de contas, é a felicidade que nós buscamos. Mas não uma felicidade tênue, uma felicidade episódica, mas uma felicidade profunda. Uma felicidade que nos dá o prazer maior de viver. E nós temos essa oportunidade linda de nós aqui nos encontrarmos. Nesse momento espiritual aqui da Terra, nesse momento de rebuliço da Terra. Nós estamos presenciando tudo isso. Nós estamos participando. Nós estamos de uma forma muito pequena, de uma forma muito modesta, também contribuindo, né, para um mundo melhor. Então, esse é o nosso papel. Essa é a nossa missão também, entre as diversas missões que nós recebemos de Deus, nós recebemos da espiritualidade. É também praticar o bem, é também perdoar. E assim nós encerramos a nossa exposição desta noite, e eu estou aqui disponível para as indagações que se fizerem necessárias. Bom, Flávio, enquanto alguém queira falar, eu queria agradecer a sua presença, mas está facultada a palavra, viu? Não estamos encerrando ainda não. E dizer da importância do perdão, como você bem disse, bem explicou, e por ser um sentimento de uma pureza inigualável, que a gente não pode nem aferir, é preciso que haja a força do coração no ato do perdão. O perdão não pode ser, como você bem diz, e que a gente sabe, da simples palavra. Tem que haver algo chamado sentimento. E o mais puro que possa haver, porque no perdão, ele
inclui a indulgência, a benevolência, e nisso tudo está a caridade e o amor. De forma que é algo muito profundo e por isso que é tão difícil de perdoar. Nós ainda lutamos contra o nosso orgulho e, como você explicou, o perdão é uma atitude de coragem, não é para todo mundo. É difícil. Mais uma vez, Mr. Luiz. Diga, pois não. Mais uma vez, né? Boa noite a todos e todas. É bom, o ponto que Flávio colocou aí que me chama a atenção foi a cultura da vingança, né? A gente tem dentro do movimento espírita, através da pessoa de Clóvis Nunes, o movimento da cultura de paz, né? Aqui temos Nando Cordel com a Caminhada da Paz e alguns outros movimentos isolados. No entanto, a gente ainda lota as salas de cinema, a gente gasta horas e horas vivendo essa cultura de paz, essa cultura de violência, né? O herói, né? Quando o Flávio colocava no início, a gente pensa logo o herói. O herói ele é sempre um vingador, né? Ele vai e derrota o vilão, quando não, dá o vilão dos piores finais para a vida dele e a gente contempla isso felizes. A gente precisa realmente, eu estou nesse meio realmente, né? Precisa mudar essa situação. Outro ponto, né? Quando se fala muito do perdão, se entende a mágoa, a dor, e aí a gente pensa no processo da reencarnação, onde muitas das vezes a gente não entende como é o processo da reencarnação, o perdão no processo da reencarnação. Somente um sentimento, ele nos liberta do mal, de algo que foi feito, de algo que eu pratiquei. É o amor, né? Enquanto a gente não voltar a amar aquela criatura, enquanto a gente não construir com aquela criatura um laço de amor, as reencarnações elas vão vir novamente, 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 e horas é só tolerância, na outra tem tolerância e respeito, na outra já tem uma condição de qualquer afeto, qualquer sentimento, qualquer emoção parecida, até o amor. Só o amor liberta. O perdão é amor. O perdão na condição que falou, como colocou o Flávio por Gandhi, o perdão praticado por esses inúmeros exemplos é amor. É amor trabalhado, é amor sentido, é amor praticado, né? E Jesus ele nos advertiu só uma coisinha, só para fechar, que o perdão muitas das vezes ele tem que vir de mim, né? Eu vou até o outro, converso, peço. Se o outro também aceita, ambos estamos quites. Mas se só eu tomei a iniciativa e o outro ainda não está preparado para isso, eu fiz a minha parte, né? Ela saiu do meu coração, eu tive a vontade, me encorajei, preciso de coragem. O perdão precisa de coragem, porque o contrassenso do perdão é o código moral, né? Muitas das vezes você não pede perdão porque seu código íntimo não deixa isso, seu orgulho, né? Não lhes deixa lhe pedir perdão. Então precisa dar coragem para fazer isso. E a gente precisa dar tempo, esperar o tempo, mas não deixar para depois. É o que a gente pode fazer agora. Muita paz para todos. Bem, João. Uma outra coisa é que, ao perdoarmos, nós estamos fazendo o nosso dever de casa da melhor forma. Mas o mal que alguém nos fez, o nosso perdão não o livra da reparação. Ele continua perante Deus com o dever de reparar o mal que nos fez. Então, o arrependimento, que não é tudo, é o primeiro passo, mas a reparação há de acontecer para que haja justiça no mal que ele fez a alguém. Com mais perdão que o sofredor, que a vítima externe, isso é bom, isso sensibiliza, mas aquele que nos fez algum mal, ele ainda terá que ajustar algumas contas. Não por nossa culpa, mas pelo feito que ele fez, mal feito, não é? E alguém gostaria mais de falar? Pelo visto, estão todos perdoados, né? Pelo silêncio, né? Mas foi muito bom, Flávio, estar com você mais uma vez. E num tema tão importante do nosso dia a dia. E agora que nos aproximamos do final do ano, onde o clima vai nos pedir muito esse coração aberto, liberto.
para que ocorra o perdão. Eu só queria falar uma coisa, viu, Luiz Guimarães? Acrescentar. Eu acho que foi nessa toada que Gilmar falou, que eu vejo que a gente precisa começar a usar a arte, né? Eu não, que eu não sou artista, né? Mas os artistas, aqueles que produzem arte, para ensinar o perdão para as crianças. Que as crianças estão sendo treinadas, estão sendo ensinadas para odiar, para se vingarem. Então, a gente precisa fazer o contrário. A gente precisa ensinar as crianças a amarem. Algo assim que me preocupa, essa situação. Como é que a nossa sociedade vem encarando essa questão do perdão de uma forma totalmente equivocada? É algo que a gente precisa sempre bater nessa tecla, que eu acho que é muito importante. Só isso. Ok, isso faz parte da educação primária. Isso vem do lar, mas como o lar anda meio conturbado, então a raiz está um pouco contaminada, né? E os filhos, em regra geral, apreciam os exemplos que os pais fornecem. E nem sempre são bons. Daí a sociedade sofre as consequências, né? Muito bem, Flávio. Está chegando a hora. Pelo visto, todos aqui estão, digamos, satisfeitos com suas palavras, com sua mensagem. Isso é muito bom, porque isso é um bálsamo para a nossa alma, esse entendimento e reflexão, que toda vez nós temos algo a refletir, toda vez nós aprendemos alguma coisa, né? Então, vamos agradecer ao Pai, ao Criador, a ajuda espiritual que todos tivemos, para você também, e pedir que você faça a nossa prece de encerramento. Sim. Gostaríamos de agradecer a Deus, a Jesus, nosso mestre maior, aos irmãos da espiritualidade, pela oportunidade de aqui conversarmos sobre esse tema que me parece muito importante para que a gente possa evoluir, para que a gente possa ser mais feliz, para que a gente possa viver num mundo melhor. Agradeço pela intuição, agradeço pela possibilidade de falar essas palavras e pela ajuda que certamente me deram, e peço também que todos os irmãos que estiveram aqui presentes, né, que possam guardar na memória alguma ideia, alguma coisa que foi dita, que possa ajudar na caminhada evolutiva, na vida de uma forma geral. Então, agradeço, por fim, né, a todos os amigos que aqui se encontram presentes. Então, obrigado e volto a palavra a Luiz Guimarães, que está na frente dos trabalhos. Obrigado, Flávio. Em nome de Jesus, em nome dos Espíritos de Luz que sempre coordenam os trabalhos do Caminhando para Jesus, encerramos os trabalhos da noite de hoje, desejando muita paz para todos. Uma boa noite. Boa noite.